Queridos irmãos, em 2001, após ler um artigo na internet sobre os 5 pontos do calvinismo, eu então era um pastor pentecostal, eu entrei numa crise. E então eu fui buscar em livros de teologia uma resposta, tentar contradizer aquela doutrina que estava me confrontando. Os livros não me ajudaram muito. E eu permaneci alguns dias em crise, até que um dia, pela providência do Senhor, me dirigindo ao culto em uma escada que dava acesso a um certo lugar, eu encontrei com um irmão da Igreja Batista. Ele olhou para mim, me viu com a Bíblia de Genebra na mão, que então eu não sabia que era uma Bíblia de linha reformada, só tinha comprado porque tinham sido 3 prestações de R$11 naquela época. Ele me viu com a Bíblia e disse: você está estudando sobre doutrinas da graça? Eu disse: sim, exatamente. Mas eu estou em crise, eu não estou entendendo bem, eu não tenho respostas para algumas indagações. E ele falou assim: eu vou tentar ajudar você. Então ele levou até a minha casa muitas revistas dos puritanos, várias fitas cassete, várias fitas de VHS, de vários simpósios de os puritanos e também da simpósio da editora Fiel. E eu passei semanas usando muitas horas do meu dia, meus olhos ficavam inchados de tanto assistir e ouvir e ler, e bebendo daquela fonte, percebendo que aquilo era diferente do que eu cria até o momento. Eu me lembro então de ficar maravilhado, não só com as doutrinas da graça, mas com muitas outras coisas que eu estava aprendendo. Naquele momento, eu nunca podia imaginar que um dia, depois de 13 anos, eu estaria aqui, pela graça desse Deus tão maravilhoso, falando, tendo o privilégio de falar aos irmãos em um simpósio dos puritanos. Também naquela época, eu não imaginava que as doutrinas da graça e a fé reformada tinham outras implicações. Então eu continuei estudando e comecei a descobrir o seguinte: que um cristão reformado não é apenas alguém que crê nos 5 pontos. Não é alguém que está simplesmente preocupado só com doutrina pura. Comecei a perceber que um cristão reformado é alguém que também está preocupado com uma vida pura. Então, pela graça de Deus, eu fui aprendendo a razão por que nós estamos nesse mundo, a razão por que nos casamos, a razão por que temos filhos, a razão por que anunciamos o Evangelho e a razão por que temos esse simpósio. Tudo isso é para a glória de Deus. E essa também foi uma das descobertas dos reformadores e também de Calvino e outros e também dos puritanos. Eles não só estavam buscando ser fiéis a Deus no que diz respeito à doutrina, mas eles estavam também percebendo que essa doutrina que eles estavam pregando tinha implicações muito práticas que deveriam levá-los a buscar a glória de Deus em todos os detalhes da vida. Então, uma das áreas que Calvino e os puritanos deram uma certa atenção dentro desses detalhes da vida foi justamente a questão do trabalho. E por isso, nessa manhã eu tenho a oportunidade de falar a vocês como tema geral, Calvino, os puritanos e o trabalho. Esse é o assunto de hoje e amanhã, se o Senhor assim permitir. E hoje eu quero falar então sobre os fundamentos que estão por trás dessa perspectiva do trabalho nos reformadores e puritanos, e amanhã, permitindo o Senhor, falar sobre a questão da vocação. Ora, pensando sobre essas 2 palestras, sabemos que nós não vamos esgotar o assunto, vai ser apenas uma introdução, mas eu creio que elas vão ajudar para que nós possamos dar passos iniciais em uma compreensão bíblica sobre o trabalho. Essa compreensão se faz necessária porque se nós não seguirmos em uma compreensão bíblica, não a buscarmos na palavra de Deus, nós corremos o risco de, professando uma fé, na nossa prática em relação ao trabalho, estarmos contradizendo essa fé. Corremos o risco de abraçar uma perspectiva mundana ou uma perspectiva pseudo-cristã. O mundo tem muitas coisas a dizer
sobre o trabalho, mas a perspectiva do mundo qual é? É uma perspectiva de quem não ama a Deus, de quem não teme a Deus, de quem não busca a glória de Deus. Portanto, da perspectiva mundana, o trabalho está completamente desvinculado da glória de Deus. Deus não tem nada a ver com o trabalho na perspectiva mundana. Um exemplo disso pode ser visto nos escritos de um dos pais do marxismo, Friedrich Engels, em sua obra O papel do homem na transformação, o papel do trabalho na transformação do homem no macaco. Ele diz o seguinte: até certo ponto, podemos afirmar que o trabalho criou o próprio homem. Então, a ideia dele é que o macaco, então, usando suas habilidades manuais, ele começou a trabalhar, então, pelo trabalho, o macaco se tornou homem. Por outro lado, então, percebemos aí nesse ponto que, se esse fundamento está errado, todo o edifício dessa perspectiva está também errado. Agora, por outro lado, tem uma resposta a essa perspectiva humana, que é uma resposta pseudo-cristã. Por quê? É uma resposta que oferece uma dicotomia entre trabalho sagrado e o trabalho secular. Aquele escritor, o Ryken, que escreveu Os Santos no Mundo, ele chama atenção para dizendo que essa perspectiva já era uma perspectiva muito antes do catolicismo medieval, era uma perspectiva que, por exemplo, já estava no Talmud. Então tem uma citação do Talmud, um pedaço de uma oração, que diz assim, na oração: pois eu cedo trabalho, e eles cedo trabalham. Eu cedo labuto nas palavras da Torá, e eles cedo labutam nas coisas sem importância. Eu me afadigo, e eles se afadigam. Eu me afadigo e lucro com isso, e eles se afadigam sem benefício. Eu corro e eles correm. Eu corro em direção à vida por vir, e eles correm em direção ao abismo da destruição. Esse tipo de mentalidade foi amplamente difundido e desenvolvido no catolicismo medieval, que estava considerando a vocação espiritual como uma vocação superior a qualquer outro trabalho. Então criou uma hierarquia de dignidade no trabalho. Olhando para essa perspectiva do catolicismo, nós podemos perceber que não tem muita diferença em relação à perspectiva evangélica dos nossos dias. O que os evangélicos, de maneira geral, em nossos dias fazem é pegar essa mesma perspectiva e aplicá-la de um modo especial. Você vai ouvir alguém dizendo o seguinte: olha, eu vou deixar o meu trabalho para fazer a obra de Deus. Então, tal pessoa não considera seu trabalho a obra de Deus, mas está entendendo a obra de Deus como missões, como reuniões de oração, como qualquer outra atividade que esteja relacionado com a igreja. Então, adotando esses dois princípios, dessas duas perspectivas, mundana e pseudo-cristã, o trabalho é visto como um mal necessário. O trabalho é visto como algo voltado para o proveito pessoal e fica completamente divorciado da glória de Deus. Infelizmente, essa também é a perspectiva até de muitas pessoas que confessam a fé reformada. Eles acabam, então, dizendo uma coisa e cantando uma coisa, mas durante a semana, quando estão trabalhando, seu modo de pensar no trabalho não é bíblico, é mundano ou pseudo-cristão. Então, eles estão contrariando a palavra de Deus e contrariando suas raízes, reforma e puritanismo. Mas, irmãos, nós devemos lembrar que Cristo nos redimiu para uma nova vida, uma vida cheia de novas perspectivas, uma vida centrada em Deus, uma vida para a glória de Deus. Então, nessa nossa nova vida, o processo de santificação envolve deixarmos os feitos do velho homem e nos revestirmos dos feitos do novo homem. Mas para que esse despir-se e revestir-se aconteça, nós temos que ter uma mente moldada pela palavra de Deus, conforme vemos em Romanos 12 e em 1 Pedro capítulo 1. Então, se queremos glorificar a Deus em todas as coisas, nós devemos ter uma perspectiva bíblica sobre o trabalho.
É neste particular que Calvino e os puritanos têm muito a nos ajudar. E uma das coisas que eles nos ensinaram, e é sobre a qual quero falar nessa manhã, e o que eu creio ser o fundamento do pensamento tanto de Calvino quanto dos puritanos, é a seguinte: o trabalho do homem depende completamente do trabalho de Deus. O que eu pretendo fazer agora é, então, pegar aquilo que foi mencionado em Calvino e os puritanos como ideias e transformar isso, então, aumentar, ampliar essas ideias e tratar com os irmãos nessa manhã. Então vamos ver o trabalho de Deus como sendo o fundamento do trabalho do homem. Então, pensando sobre o trabalho de Deus, nós podemos pensar o trabalho de Deus em três questões. O trabalho de Deus na criação, o trabalho de Deus na providência e o trabalho de Deus na redenção. Então vamos pensar em primeiro lugar o trabalho de Deus na criação. Então, se alguém dissesse: por favor, me explique um pouco sobre o que a Bíblia diz sobre o trabalho, onde você começaria? Talvez você iria diretamente para Gênesis, capítulo 2, versículo 15, onde nós lemos que Deus colocou o homem no jardim do Éden para que o cultivasse e guardasse. Ou talvez você fosse até Gênesis 1, 28, e você ia mostrar que Deus deu ao homem o mandato da criação e que nesse mandato está envolvido a questão do trabalho. No entanto, nosso estudo sobre o trabalho convém que nós olhemos para um pouco antes disso. Ou seja, para Gênesis capítulo 1, versículo 1, onde lemos que Deus, afirmação clara da existência de Deus, e lemos que Deus é o Criador de todas as coisas. E olhando o restante do capítulo 1, temos então um relato do trabalho de Deus na criação. Do nada, Ele criou todas as coisas por meio da palavra do seu poder. Então temos aí um padrão estabelecido por Deus. Um padrão que está no modelo da criação. Um padrão que está também na bênção do dia de descanso. E que padrão é esse? 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso. Por isso, quando nós abrimos em Êxodo 20 e lemos sobre o 4º mandamento, quando lemos sobre o 4º mandamento, a primeira questão é: lembra-te. Então, o 4º mandamento chama a nossa atenção para o modelo da criação. Lembra-te, nos faz voltar a Gênesis, ao capítulo 1 e ao capítulo 2, e ver o trabalho de Deus e o descanso de Deus. Então, isso traz o padrão de um ciclo de trabalho e de um ciclo de descanso. Então, o 4º mandamento traz a lembrança não só do descanso de Deus, mas também a lembrança do trabalho de Deus. A esse respeito, John Murray escreveu o seguinte: a ênfase colocada sobre os 6 dias da semana deve ser devidamente apreciada. A ordenança divina não é simplesmente referente ao trabalho. É trabalho com certa constância. Há, na verdade, descanso do trabalho e descanso de um dia inteiro em cada 7. Provê-se a substância do ciclo de descanso, mas há também o ciclo de trabalho. E o ciclo de trabalho é tão irreversível quanto o ciclo de descanso. A lei de Deus não pode ser impunemente violada. Podemos estar perfeitamente certos de que muitos dos males físicos e econômicos procedem da falta da observância do dia semanal de descanso. Mas também podemos estar certos que muitos dos nossos males econômicos resultam da nossa falha em reconhecer a santidade dos 6 dias de trabalho. Então ele diz, completando: o trabalho não é apenas um dever, é também uma bênção. E de igual maneira, 6 dias de trabalho são tanto um dever quanto uma bênção. Pensando sobre essa relação do trabalho de Deus como padrão para o nosso trabalho, e pensando então sobre o mandato da criação, podemos lembrar do livro de Palmer Robertson, Cristo dos Pactos. E ali ele falando sobre a aliança da criação e seus aspectos gerais, ele chama atenção para 3 aspectos desse mandato.
sobre essas disposições criacionais, ele chama assim. Ou seja, o sábado, o aspecto espiritual, o casamento, o aspecto social, e o trabalho, o aspecto cultural, diz Palmer. E depois ele completa dizendo, o homem, como parte da criação, tem responsabilidade de obedecer às ordenanças embutidas na criação. Dentre essas ordenanças, o trabalho. Então, dessa forma, quando nós pensamos sobre o trabalho na perspectiva bíblica, esse pensamento tem de começar com o trabalho de Deus na criação. Pois nesse trabalho nós encontramos não só o modelo para o nosso trabalho, mas a base na qual se fundamenta o nosso trabalho. Isto quer dizer, o fato de que Deus criou todas as coisas para a sua glória, inclusive o homem, que deve trabalhar seguindo o modelo estabelecido por Deus nas ordenanças criacionais. Então, sem o trabalho de Deus, não haveria o nosso trabalho. No entanto, o trabalho de Deus não só possibilita o nosso trabalho. O trabalho de Deus exige o nosso trabalho. Você abrir sua Bíblia, nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, você verá muitas menções ao trabalho. Você verá muitas menções ao trabalho do homem. Por exemplo, Gênesis capítulo 2, versículo 5, lemos ali sobre o trabalho antes da criação do homem, falando que o homem seria criado para que ele pudesse lavrar a terra. Em Gênesis 1, 26, 29, lemos sobre a criação do homem e está embutido aí nesse mandato da criação o trabalho. Gênesis 2,15, depois da criação do homem, mas antes da queda, vemos que Deus colocou o homem no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Depois, no juízo de Deus sobre Adão na queda, Gênesis 3, 17 e 19, vemos que na maldição, Deus diz que o trabalho agora vai ser árduo, que ele vai comer com o suor do seu rosto. E depois, quando Deus expulsa o homem do jardim do Éden, Gênesis 3, 23, o faz para que o homem vá lavrar a terra. Então, esses textos todos estão mostrando um vínculo muito grande entre o trabalho de Deus e o homem, estão mostrando que a vocação do homem a vocação do homem é o trabalho. Deus vocaciona o homem para o trabalho e essa vocação se fundamenta no trabalho de Deus na criação. Então isso vincula o nosso trabalho ao trabalho de Deus e mostra que o trabalho é nosso dever, porque Deus chamou o homem para trabalhar, mas também o trabalho é uma bênção de Deus. Portanto, o fim principal do nosso trabalho é a glória de Deus. Agora observemos o segundo ponto. O trabalho de Deus na providência. Deus trabalhou 6 dias, mas a administração e o governo do mundo, ou seja, a providência de Deus, dura para sempre. Então o trabalho de Deus continua sem cessar. Ele sustenta, ele governa todas as coisas e a vida de todos os homens, de todos os animais, depende do trabalho de Deus. Veja, por exemplo, Salmo 104, versículo 27 ao 30. Todos esperam de ti, que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Então, tudo depende do trabalho de Deus. Então devemos estar cientes que o trabalho de Deus na providência não é simplesmente algo geral, mas também é particular. Calvino chamou muitas vezes atenção para esse fato. Por exemplo, podemos olhar no próprio Salmo 104, versículo 21. Fala de leõezinhos. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Então Deus está envolvido, seu trabalho providencial, até nas pequenas coisas. Podemos ver esse ensino sobre a providência de Deus no Catecismo de Heidelberg, na pergunta 27.
uma das confissões da Igreja Reformada. E a pergunta 27 é: o que você entende por providência de Deus? A resposta: a providência de Deus é o seu onipotente e onipresente poder, por meio do qual, com as suas mãos, ele sustenta continuamente o céu e a terra, e todas as criaturas, governando-os de tal modo que ervas e plantas, chuva e seca, abundância e escassez, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, todas as coisas, na verdade, não nos vêm por acaso, mas procedem de sua mão paternal. Então, devemos notar que nosso trabalho depende completamente do trabalho de Deus na providência. Calvino lembrou bem isso em um sermão em Deuteronômio, capítulo de número 8. Ele disse o seguinte: observa-se quando os homens trabalham, observa-se quão diligentes sejam, se têm expediente e habilidade, a isso se observa. Bem parece, pelo menos quando um homem houver trabalhado, houver tido um espírito bom e hábil, houver sido vigilante, houver seguido os bons meios, houver se guardado de detrimento, bem parece que injustiça se lhe faz em dizer que nada fez e que isso é a graciosa dádiva de Deus. Pois que a experiência a isso resiste. Ora, a tudo isso responde Moisés dizendo: ainda que trabalhem os homens, que se esforcem, que sejam previdentes em atentar a que sejam bem avisados e prudentes, não há para que Deus seja provido de sua honra. E por quê? Diz Calvino: quem é que aos homens dá prudência e destreza do corpo, e força para trabalhar, e aptidões, e os meios? Não é Deus que tudo põe em suas mãos? Então Calvino está falando sobre a providência de Deus em relação ao trabalho do homem. Então, quando estamos pensando sobre o trabalho, precisamos reconhecer que o nosso trabalho depende do trabalho de Deus na providência. Sem a providência de Deus, não há o nosso trabalho. Volte para Salmo 104, versículo de número 23. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Mas o que diz em seguida? Que variedade, Senhor, nas tuas obras. Todas com sabedorias fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. O trabalho, então, aqui no Salmo 104, é considerado como parte das obras, da grande variedade de obras do Senhor. O próprio trabalho do homem é uma obra de Deus por causa da providência de Deus sobre o homem. Agora a pergunta: será que a ação de Deus em sua providência anula a ação do homem no trabalho? Na verdade, Calvino diz que não. Calvino diz que a ação de Deus é o fundamento da ação do homem. Então o homem deve reconhecer o trabalho providencial de Deus e agir alinhado, em consonância com o trabalho providencial de Deus. Então deixar de reconhecer o trabalho de Deus, a sua providência, e querer trabalhar ignorando a providência de Deus, e sem ajustar a sua ação, o seu trabalho, à providência de Deus, tal pessoa está agindo como os ímpios. E tal trabalho ele se torna, como diz Calvino, uma vaidade destituída do propósito de glorificar a Deus. Portanto, ao pensar sobre o trabalho, devemos levar em consideração o trabalho de Deus no sustento e governo de todas as coisas. Lembrar que sem este trabalho de Deus, nosso trabalho seria impossível e nosso trabalho nunca iria resultar na glória de Deus. Por fim, devemos pensar sobre o trabalho de Deus na redenção. Então temos que lidar com o problema. O problema é que o pecado afastou o homem de Deus. E agora, por causa do pecado, o homem não quer agir em consonância com a ação de Deus. O que vai tornar, então, o trabalho aceitável
e vai ter valor aos olhos de Deus. O homem não quer agir em consonância com o trabalho de Deus. Portanto, como pode o trabalho de um pecador ajustar-se ao trabalho de Deus e ser aceito por Deus? A resposta passa pela cruz. Nossas obras só são aceitas, inclusive nosso trabalho, por Deus, se pela fé nós estivermos unidos a Cristo. Então, se estamos em Cristo, tendo sido justificados nele pela graça, Deus recebe o nosso trabalho, e Calvino diz, o torna uma obra útil e eficaz da qual ele se serve no mundo. Então, note que o nosso trabalho, e o trabalho de todos, depende do trabalho de Deus na providência, como vimos. Mas se pensamos a respeito do trabalho que é aceito por Deus, o trabalho que Deus usa para glorificar o seu nome, descobriremos ainda que somos mais dependentes dele. Então, para que o nosso trabalho seja aceito por Deus, para que ele esteja alinhado com o trabalho de Deus no mundo, nós dependemos do trabalho dele na salvação dos pecadores por meio de seu Filho Jesus Cristo. Então, o trabalho tem a ver com a nossa fé. Por isso, o puritano John Cotton escreveu o seguinte: um verdadeiro crente vive na sua vocação pela fé. Não apenas minha vida espiritual, mas até a minha vida civil neste mundo, e toda a vida que eu vivo é pela fé no Filho de Deus. E ele completa: ele não isenta qualquer parte da vida da agência de sua fé. Ou seja, qualquer parte da vida do crente tem que estar envolvida nessa fé em Cristo Jesus. Então, para que nosso trabalho seja aceito por Deus, se ajuste à ação de Deus na providência e resulte na glória de Deus, nós dependemos do trabalho de Deus na redenção. Sem Cristo, isso não é possível. Então, a noção bíblica do trabalho envolve olhar nessas três direções. Se queremos entender o trabalho, temos que pensar o trabalho de Deus na criação, o trabalho de Deus na providência e o trabalho de Deus na redenção. Se nós desvinculamos o nosso trabalho do trabalho de Deus, nós estamos agindo não como santos em Cristo, mas como ímpios do mundo. A nossa nova vida que nós recebemos em Cristo Jesus deve nos fazer olhar e contemplar o trabalho de Deus na criação, na providência e na redenção. E quando nós contemplamos esse trabalho e pensamos sobre o nosso trabalho, concluiremos, à luz da palavra de Deus, todo o meu trabalho, tudo que eu faço nesse mundo, depende completamente do trabalho de Deus. Então Deus possibilita pelo seu trabalho o meu trabalho, mas Deus também exige pelo seu trabalho o meu trabalho. André Bieler, falando sobre o pensamento econômico e social de Calvino, diz com isso em mente, nós devemos olhar então para o dia de descanso. E aqui tem um ponto muito importante. Eu, estudando sobre esse assunto, comecei a notar que muitas dificuldades que as pessoas têm em relação ao dia do Senhor, essas dificuldades estão justamente na falta de entender o que é o trabalho. Então, André Bieler diz o seguinte, ele procura nos mostrar que nós devemos olhar para o dia de descanso e observar então que Deus, na sua infinita misericórdia, nos deu este dia, não para que nós utilizemos simplesmente cessando o nosso trabalho, mas para que nós possamos ser pessoas capazes de meditar com mais diligência no trabalho de Deus, na criação, na providência e na redenção. Então, a ideia que André Bieler está citando no livro, que provém de Calvino, é a seguinte: quando alguém está descansando no dia do Senhor, não é simplesmente para a ociosidade. A ideia é que, cessando seus trabalhos, você tem a oportunidade de pensar no trabalho de Deus na criação, na providência e na redenção. E meditando sobre isso,
ajusta o seu trabalho ao trabalho de Deus. Então, no dia do Senhor, medita sobre isso. E nessa meditação, pela palavra, pela pregação, pela oração, sua vida vai sendo, seu pensamento, melhor dizendo, vai sendo ajustado a esse trabalho de Deus. E quando você sai na segunda-feira para trabalhar, a sua perspectiva do trabalho deve ser diferente. Daí que um cristão reformado nunca deveria amaldiçoar a segunda-feira, porque é a oportunidade que Deus está lhe concedendo para trabalhar ajustado ao trabalho de Deus. E André Biel então menciona que sem isso, sem esse ajuste ao trabalho de Deus, quando alguém sai então segunda-feira, o seu trabalho vai ser um trabalho inútil para a sua própria glória e um trabalho ineficaz aos olhos de Deus. Calvino também fez essa relação entre o dia de descanso e o nosso trabalho. Ele disse o seguinte: é-nos sempre necessário lembrar que o fim a que mira ele, pois que o Senhor não simplesmente ordenou aos homens descansarem cada 7º dia, como se tivesse ele prazer no nosso ócio, mas que em livres de todos os outros mistérios, apliquemos mais francamente nosso espírito em reconhecer o Criador do mundo. Em suma, é um lazer ou descanso sagrado, que remove os homens dos impedimentos do mundo para entregá-los totalmente a Deus. Depois ele diz: os fiéis devem descansar de suas atividades próprias a fim de deixar Deus neles agir. Então a ideia de Calvino é, quando alguém descansa de seu trabalho e medita no trabalho de Deus, Deus está trabalhando em tal pessoa, para ajustar o trabalho de tal pessoa ao trabalho dele. Por fim, quero concluir fazendo mais uma menção às palavras de André Bieler, resumindo o ensino de Calvino sobre essa questão. Ele disse: o que, pois, conta, acima de tudo na vida do homem, não é trabalhar, nem ganhar, nem preocupar-se de todas aquelas coisas aparentemente primordiais que dizem respeito ao ganha-pão, mas em Deus confiar. Nesse Deus ativo, que se contempla no dia de descanso, que não é um Deus ocioso, mas um Deus que quer expressamente associar os homens à sua obra, com a condição, todavia, de que só o seu serviço os preocupe e não o benefício que possam daí tirar. Vê-se então que a perspectiva sobre o trabalho em Calvino, depois veremos também nos puritanos, é uma perspectiva completamente diferente daquilo que muitos cristãos, muitos evangélicos professam em nossos dias. Um cristão reformado deveria pensar sempre no seu trabalho, como chamado de Deus, a vocação suprema de Deus, a ele, para envolver-se no trabalho de Deus. E deveria considerar o dia do Senhor como uma bênção de Deus, na qual, cessando seus trabalhos, Deus o toma para si, para nele trabalhar, a fim de que nós possamos trabalhar todos os dias das nossas vidas para a glória desse Deus bendito.